Aqui em Florença, aqui na Galeria degli Uffizi, nós temos 3 obras do Da Vinci, de quando ele era mais jovem, antes dele ir pela primeira vez para Milão. Então nós temos o quadro que ele fez em parceria com o Verrocchio. Na verdade o quadro é do Verrocchio, o Da Vinci só pintou algumas partes. Ele pintou o anjo mais à esquerda, totalmente à esquerda, e a paisagem do fundo com a água nos pés de Cristo. Foram as únicas contribuições que Da Vinci deu para aquela obra. A outra é o primeiro quadro de Da Vinci, da história, que ele pintou por conta própria, que é a Anunciação, onde o anjo Gabriel ele vem para encontrar Maria e informar a ela que ela vai ser a mãe de Deus. A mãe do Filho de Deus, perdão. É um quadro muito emblemático porque mesmo Da Vinci sendo muito jovem, nós já conseguimos ver diversos detalhes sobre a sua genialidade e de coisas que ele aprofundaria no futuro, como por exemplo ótica, perspectiva, movimento nos quadros. Então você já consegue analisar isso, mesmo que seja inferior às obras que ele produziria no futuro. Depois de estudar essas coisas, nós já conseguimos perceber uma diferenciação muito grande em relação a outros pintores nesses atributos. E o terceiro e último quadro que está exposto aqui na galeria é a Adoração dos Magos, onde ele criou basicamente uma epopeia de movimentos e de expressões faciais. São vários personagens admirando Jesus e Maria, e eles estão todos ao redor dela numa praça. Então nós conseguimos ver uma cena maravilhosa, mas infelizmente ele não conseguiu terminar esse quadro, e os historiadores eles especulam que sejam por diversos motivos. Mas 2 dos motivos principais é que ele foi enviado a Milão pelo Lorenzo de Medici como um presente diplomático a Lodovico Sforza, então impossibilitando que ele terminasse o quadro. Mas um dos motivos mais aceitos é que ele abandonou a obra, como quase tudo que ele fazia na vida dele, porque era muito difícil conseguir encaixar toda a ótica, a perspectiva, a incidência de luz em todos os personagens. Então ele abandonou o quadro e talvez ele tenha utilizado essa ida a Milão como uma desculpa para nunca finalizar o quadro. Após os seus 17 anos em Milão, Da Vinci retorna para Florença no ano de 1500 e se instala aqui na Piazza da Santissima Annunziata, morando exatamente aqui atrás de mim, ao lado da Basílica da Santíssima Annunziata, naquele predinho amarelo ali do meu lado. Gente, eu tô muito emocionado de estar vivendo isso, vocês não estão entendendo. Tá bom, agora volta a história de Da Vinci. De certa forma, os anos que Da Vinci passou aqui nessa piazza foram os mais produtivos da sua carreira como artista. Ele deu início à Mona Lisa e ao outro quadro que é uma obra-prima dele também, que é a Virgem Maria e o Menino Jesus com Santa Ana. E também foi aqui que ele mergulhou de cabeça de novo nos seus estudos sobre anatomia, já que aqui é uma localização bem propícia, porque as 2 ruas aqui para frente, 2 ou 3 ruas, nós temos o hospital, onde ele realizava dissecações em corpos humanos para estudar anatomia. E como eu mencionei na piazza, ele realizava diversas dissecações aqui no hospital próximo da casa onde ele morava. E o hospital é esse aqui atrás de mim, o Santa Maria Nova, que ainda hoje é um hospital. Foi a partir dos estudos de anatomia que Da Vinci iniciou aqui na sua segunda passagem por Florença, que ele evoluiu muito nas suas pinturas, porque ele agregava o que ele aprendia em anatomia às coisas que ele pintava. Então, por exemplo, o sorriso da Mona Lisa não é basicamente a boca dela esticada, dando um sorriso como as pessoas costumavam pintar antigamente. E sim, é o músculo responsável pelo nosso sorriso que estava contraído na pintura, por isso que parece tão delicado o sorriso dela. E isso é graças aos estudos de anatomia que ele iniciou aqui nesse hospital. Durante sua segunda passagem por Florença, Leonardo recebeu uma encomenda de um mercador muito rico para pintar o quadro de sua esposa. A esposa do mercador se chamava Lisa del Giocondo. Nascida e criada aqui em Florença,
Lisa viveu a sua vida inteira aqui na Via della Stufa, que é uma rua bem aqui próximo. E também há registros de que ela morreu e foi enterrada aqui no monastério de Sant'Orsola, que é este prédio aqui. Infelizmente, as memórias da mulher Lisa não são tão preservadas quanto a Lisa IV. Boa parte das suas lembranças, dos seus registros foram perdidos ou estão em péssimo estado, como por exemplo, esse edifício aqui, ele está totalmente deteriorado e a única parte que não está totalmente deteriorada é esta fachada aqui que vocês estão vendo, que ela ainda está um pouco preservada, mas o prédio do convento do outro lado está totalmente destruído. E infelizmente nós não temos muitos registros e nem avisos aqui na cidade de Florença de que a famosa Mona Lisa estaria aqui. Onde você chegou agora? Ai, Tainá, os olhos enchem de lágrimas. Ele nem conhece a obra pessoalmente. Não, mas eu estou na Via della Stufa. Via della Stufa. O que tem aqui? Onde nada mais, nada menos do que Lisa del Giocondo viveu a sua vida inteira. Primeiro, antes dele falar, ele tem que dar uma choradinha. Gente, é algo muito emocionante pra mim, vocês não estão entendendo, assim, num outro nível de emoção. Mas... calma o coração. Respira, respira. Enfim, como eu havia contado em frente ao convento de Sant'Orsola, basicamente toda a memória de Lisa del Giocondo, da mulher por trás do quadro, foi esquecida pelas autoridades. Como por exemplo, esse prédio aqui atrás de mim é onde ela morou a vida inteira dela aqui em Florença. Inclusive é possível visitar hoje em dia, mas você não tem nenhuma divulgação sobre isso, você não tem nenhuma informação sobre. É possível você visitar todas as segundas, quintas-feiras de todos os meses. Faz sentido? Faz sentido, diretor? Faz sentido. Isso, todas as segundas, quintas-feiras de todos os meses, entendeu? Você só vem aqui e pode visitar. Isso. E é um casarão gigantesco, gente, é a coisa mais emocionante que eu já vi na minha vida e eu nem vi o quadro ainda, pessoalmente. Eu consigo imaginar muito o marido da Lisa saindo daqui dessa casa, indo até o ateliê do Da Vinci, que era algumas ruas aqui pra frente, para encomendar o quadro da Mona Lisa. Consigo mesmo, muito, assim, na minha cabeça é nítido. É muito bonita essa sensação. E essa é a cara de orgulho da minha esposa, porque eu tô muito feliz. Ele tá muito feliz, gente. Tá muito bonitinho de ver. E sobre o quadro que retrata a Lisa del Giocondo, que nada mais é que a Mona Lisa, o quadro mais famoso do mundo, Leonardo jamais entregou a comissão que ele recebeu do mercador. Ele nunca finalizou a obra, basicamente. Porque ele sempre acreditava que tinha algo a melhorar, que ele poderia acrescentar algo novo, melhorar a ótica, a perspectiva do quadro. Então ele sempre estava acrescentando novas pinceladas e nunca chegava ao fim. E o quadro da Mona Lisa foi com ele para Milão novamente, depois que ele retornou para lá, e também para a França, onde ficou com ele até a sua morte. Logo após o término da escultura do Davi, que foi instalado aqui na porta do Palazzo Vecchio, Michelangelo ele recebeu uma encomenda para pintar o Salão dos 500 aqui dentro do Palazzo Vecchio. Mas Da Vinci estava pintando a outra parede, o que para mim gerou um dos episódios mais engraçados e divertidos da história da vida dele e da história como um todo também. É o período em que os dois dos maiores gênios da Renascença estavam dentro da mesma sala, pintando duas paredes diferentes e se odiando completamente, porque os dois não se suportavam. Infelizmente, nenhum dos dois terminou as pinturas, mas nós sabemos como elas eram através de esboços em seus cadernos e cópias de outros artistas. A pintura de Da Vinci, como sempre, era cheia de movimento, cheia de expressões faciais, cheia de músculos se contorcendo, cavalos assustados, várias expressões de medo, várias expressões de fúria. Seria o auge do que ele estudou de ótica, de movimento e tudo mais que eu já falei, mas ele não terminou e era muito superior à pintura do Michelangelo. Desculpa, mas era muito superior. Aqui a gente consegue ver hashtag Leonardo da Vinci. Fã. Não, mas era muito superior de verdade. A pintura do Michelangelo, ela retratava o momento em que os fiorentinos recebiam
o chamado para ir para a batalha, mas eles estavam se banhando num rio, então não representa batalha nenhuma. Michelangelo só queria pintar homens nus, como sempre. Inclusive, Da Vinci tem registros nos seus cadernos sobre a pintura do Michelangelo, de uma forma bem discreta, mas ele estava falando da pintura dele. E eu tenho aqui a passagem que ele escreve, exatamente o seguinte: desenham figuras desnudas que parecem feitas de madeira, desprovidas de graça, de modo que se poderia pensar tratasse de um saco de nozes, em vez de um corpo humano, ou um monte de rabanetes em vez de músculos. Ele se divertia com a expressão um sacco di noce, que é uma expressão de italiano que significa muito, uma quantidade muito grande. Não se deve fazer todos os músculos do corpo tão evidentes, senão acaba produzindo um saco de nozes em vez de uma figura humana. Era a crítica que Da Vinci tinha ao quadro de Michelangelo que ele estava produzindo logo em frente ao seu próprio quadro. No final das contas, depois de muitas brigas e muitas desavenças entre os dois, nenhum dos dois terminaram os quadros. Acho que eles se injuriaram de ficar um perto do outro, acho que devem ter quase se matado dentro do salão. Então eles decidiram não terminar. Na verdade não foi uma decisão assim, tipo, não vou terminar o quadro. Vários eventos foram ocorrendo e eles não terminaram. Michelangelo foi para Roma para poder pintar o teto da Capela Sistina, então ele abandonou o Salão dos 500 aqui em Florença. E Da Vinci utilizou novamente a necessidade de voltar a Milão para não entregar a obra. Conhecendo ele, isso aí foi só desculpa, mais né? Ele disse que precisava ir com urgência para Milão, e aí ele precisava integrar a corte do rei francês, que estava dominando Milão naquela época. E Da Vinci era protegido do rei francês, então ele meio que utilizou isso como desculpa para poder ir embora e abandonar a pintura. Um outro evento curioso de encontros dos dois e de desavenças foi quando Michelangelo terminou Davi e as autoridades de Florença não tinham a mínima ideia de onde colocar uma estátua de 6 metros de altura. Então eles organizaram uma reunião com os maiores artistas da época e Da Vinci fazia parte dessa reunião para decidir aonde que o Davi de Michelangelo seria colocado. E é óbvio, Leonardo indicou que ele gostaria que o Davi de Michelangelo ficasse num pórtico embaixo de um prédio bem escondido, bem num cantinho, para que ninguém visse. No final das contas foi decidido que o Davi de Michelangelo deveria representar o símbolo de Florença, então ele foi colocado aqui na porta do Palazzo Vecchio. Não essa daqui, porque essa já é uma réplica. A original está lá na galeria della Accademia. Após diversas desavenças com seu concorrente mais jovem e o fracasso no Salão dos 500, Da Vinci, que naquela época já era conhecido por procrastinar e não entregar comissões, deu adeus a Florença para sempre. Na verdade, ele não procrastinava apenas por procrastinar, e sim porque ele era um perfeccionista encarando desafios de ótica, perspectiva, movimento e técnicas que outros artistas ignoravam, mas que ele não podia. Então, decidiu largar os pincéis, o que significava que nunca mais receberia uma comissão pública. Entretanto, tal atitude permitiu que ele entrasse para a história como um gênio obsessivo, não apenas mais um mestre da pintura com o qual os patronos podiam contar. Tem uma pergunta para você. Pergunte. Por que você tem tanta admiração pelo Leonardo? Pela curiosidade que ele tinha sobre tudo, porque ele não era um gênio assim, igual por exemplo um Einstein, que tem um intelecto acima dos demais. Ele só era um cara que era curioso sobre tudo. Ele queria saber como o mundo ao redor dele funcionava, ele queria descobrir as coisas, ele era curioso, e é isso que me encanta, é a curiosidade que ele tinha sobre tudo.